povo roga atenção a Deus Pai sabedoria para compor essa história cheia de encanto e magia. A lenda viva do boto, ser mandigueiro e maroto, a parelha, e aí termina da nossa mitologia. O tal caso aconteceu não muito longe daqui, numa noite enluarada nas margens do Cajari. Vovó contou essa história, eu guardei na memória e o reverso escrevi. Então vai ser sempre assim. Chegaram no Brasil veio com muitas coisas na literatura, começaram com os portugueses, eles chegaram justamente com os portugueses, mas e no começo, né, era coisas que vinham, né, o cordel nasceu na Península Ibérica, chegou em Portugal, a gente veio e chegou aqui já, mas não coisas nossas. Já o Leandro Gomes de Barros, sim, e ele começou a criar personagem nosso, né? Porque nós vimos ali, por exemplo, João Grilo é português, né? João Grilo é português. Ele criou o Cancão de Fogo, por exemplo. Cancão de Fogo é um personagem brasileiro, né? Onde ele encontra. Então, o Leandro Gomes de Barros foi praticamente o precursor da literatura de cordel. O cordel chegou e se terminou florescendo mais no Nordeste. O Campo Fértil foi o Nordeste. Segundo o que eu li, né? Tenho lido, cordel ele chegou ao Brasil aí pelo século de 1700, né? Século de 17, por aí. E no Nordeste, quando começaram a expor cordel, varal, né? Cordão, e varal também, aí expondo no cordão, aí veio o nome cordel, né? Cordel. Cordel, segundo o que eu li também, foi o primeiro jornal noticioso, porque naquele tempo, até o namorado, né? Ele fazia um versinho, mandava para a namorada outro verso, né? E uma notícia era dada através dos versos de cordel. Daí, então, supõe-se que o cordel foi o primeiro jornal noticioso. Os cordelistas mais antigos, eles faziam, né, o cordel sempre dessa forma mesmo, né, que eles faz. Mas com o tempo, com a continuação, com a modernização, e vão ampliando, né? Vão produzindo mais e vai surgindo novos poetas e o estudo continua, né? Aqui no Brasil você vai ter também os chamados folcloristas, né, que vão se reunir na Casa de Rui Barbosa, né, que é uma fundação lá no Rio de Janeiro, e aí eles vão se dedicar a fazer um levantamento do cordel, né? Até porque se tinha a ideia nos anos 50, nos anos 60, que o cordel estava morrendo devido à concorrência dos modernos meios de comunicação. E aí, por que é importante a gente saber esse contexto? Porque aí nessas pesquisas desses folcloristas, né, desses pesquisadores estrangeiros, para demonstrar a importância da literatura de cordel, eles vão procurar criar uma origem nobre do cordel. E essa origem nobre, ela passa pela Europa, né? Então você vai ver vários autores remetendo a origem do cordel aos colonizadores portugueses e, mais distante ainda, a própria Idade Média, ou quiçá, né, a Grécia Antiga, né, na tradição dos laempes. Né? Então, se conta essa narrativa, né, um tanto mítica, vamos dizer assim, de que o cordel ele surgiu, na verdade, né, em tempos idos na Grécia e na Idade Média. Aqui no Pará chegou praticamente por conta o mestre Vicente Salles, ele fala em três ciclos, né? É o ciclo da borracha, o ciclo do peonato e agora, mais recentemente, o ciclo da mineração, né? Justamente no ciclo, mas eu acho que o maior dele foi no ciclo da borracha. Por quê? Porque nordestinos vinham para cá para trabalhar, né, nos seringais, na Amazônia, e aqui contava histórias contadas aqui, histórias que eles traziam justamente, e nós tínhamos essa uma editora que se especializou em cordel, editora Guajarina, né? Editora Guajarina, essa editora funcionou ali, hoje ainda tem um prédio na esquina da Padre Eutico com a Tamandaré? Tamandaré. Tem uma esquina, aquela cara de esquina, segundo os dados lá
ela teria sido aquele local. O prédio ainda existe mais, o pessoal vai nem lembra mais o que aconteceu isso há muitos anos, porque foi em 1912. Começou em 1912, foi até 1948, o ano que eu nasci. E ela editava cordéis para todo o Brasil. Então o Pará foi um centro difusor da literatura de cordel. Em 2010 eu dei continuidade nos meus estudos no mestrado, e no mestrado eu analisei especificamente a editora Guajarina, de Belém do Pará, quando eu fiz uma análise do processo de produção dos folhetos, né, entre 1914 e 1949, que foi o período de atuação da editora Guajarina, e também fiz uma análise de folhetos que fizeram um grande sucesso na época, que eram os folhetos sobre notícias de crime. E depois começaram a surgir cordelistas nossos, começaram a surgir cordelistas paraenses, né? E uns que usavam o pseudônimo justamente por conta desse certo preconceito que sempre tive com a literatura popular, naquele tempo do povo, aí eles usavam, assinavam, tinham o nome aí, tinha uns 2 deles, que, se não me engano, pertenciam à Academia de Letras, e eles usavam pseudônimo. Mulheres coisas também haviam aquela coisa da mulher, não. Então, muitos cordéis, a Isabel Nascimento, que você fala disso, né? E hoje em dia tinha a ver com a Isabel, entendeu? Tantas outras mulheres cordelistas, mas naquele tempo não. Então, elas escreviam e o marido assinava. E aí, uma autora que vai vincular essa origem de cordel mais europeia, né, vai ser a Márcia Abreu, né, no livro dela Histórias de Cordéis e Folhetos, em que ela vai comparar o folheto nordestino e o que chama de cordel de Portugal, né? E ela vai dizer como é que você vai associar o cordel brasileiro ao cordel português se no cordel brasileiro tem uma característica que você não tem nas outras, que é o quê? Que é a questão impressa, a questão de ter uma poética própria, né? A cestilha, o verbo silar. Eu acho que o cordel sempre foi original, né? Porque muitos poetas, eles, cada um tem o seu um jeito de seguir, mas sempre é o mesmo sistema, né? De fazer verso, usado a cestilha, sendo, para mim, sendo a mais usada, né? Essa regra aí, cestilha, para as histórias. Então, nessa ideia de ser uma espécie de ampla circulação para as chamadas populares, o cordel está dentro dessa tradição. Mas se nós considerarmos a poética, a estrutura, né, de versos de rimadas, essa é uma característica única brasileira. Então, posso dizer que é uma literatura original brasileira, criada, assim, não exclusivamente, mas tem como seu principal divulgador o poeta paraibano Leandro Gomes de Barros, né, que viveu somente em Pernambuco, no final do século XIX, início do XX. E o Leandro Gomes de Barros vai ser o primeiro que vai imprimir sistematicamente esses folhetos nesse formato, né, menor, com versos 7 sílabas, né, com folhetos de 8, 16, 24 páginas, 32 páginas. E ele vai viver da sua arte, né? Vai ser o primeiro a viver da sua arte até 1918, né, que é a data da falecimento. Olha, aqui passaram muitos cantadores na casa do meu pai. O meu pai tinha uma promessa, todo ano, após uma novena, ele mandava fazer as cantorias lá em casa, sabe? Era véspera de São Sebastião, ele mandava fazer umas cantorias, e vinham muitos cantadores, né, lá em casa. Lembro bem, Zé Limeira, Beija-Flor, lembro Chico de Assis, Raimundo Braga, Zé Feitosa, meus tios Severino Paulista, Agimiro Paulista, também eram cantadores, e muitos outros, né? E agora, por isso eu vou aqui declamar o Cordel Encantado. Que já aconteceu comigo aqui, tudo que eu sei sobre o cordel. Cordel registra fatos, mantém a tradição, passa de pais para filhos, de geração em geração. Esta nossa poesia é retrato do dia a dia da grande população. Cordel provém de cordão, o poeta é cordial. Cordel é literatura, que em ação cultural, com educação contribui, ajuda, ensina, instrui, diverte e é social.
O cordel é ideal, é uma literatura considerada do povo patrimônio da cultura, porém em Santa Maria desta nossa poesia só aparece a figura. Em frente à prefeitura colocaram em um painel as paisagens do sertão representando o cordel, mas o cordel ninguém vê, é encantado porque se esconde atrás do papel. Para ser sincero e fiel, se eu tivesse recebido pelo menos um convite e um cachê, teria ido, mas vi que não tinha graça eu me apresentar na praça para não ser reconhecido. Não vou ficar ressentido por não ter ido para lá. O cordel que tenho feito fica do jeito que está. Enquanto não for mostrado, continua encantado em Santa Maria do Pará. Só se desencantará se ainda eu tiver saúde, por isso eu estou pedindo que Deus do céu me ajude. Espero ainda ficar bom para cultivar meu dom, Deus me dando esta virtude. O vigor da juventude no corpo não tenho mais, mas para Deus tudo é possível, o que quiser Ele faz. Que seja para honra e glória de Deus, ficarei na história e minha alma descansa em paz. Das palavras de meu pai, delas eu não me esqueço. Se não alcançar sucesso, é talvez porque não mereço. Mas enquanto estiver podendo fazer versos, estou fazendo e para vender ofereço. O meu dom veio de berço, o meu pai a Deus pedia, a Jesus Cristo agradeço este dom da poesia. Em casa tenho guardado e continua encantado o cordel em Santa Maria. Só se desencanta um dia quando for valorizado. O que faz a poesia, porém sem ser enxergado, não vai se apresentar. O meu verso popular ficará sempre encantado. Se o governo do Estado, com a sua autonomia, olhar para um poeta que tem Santa Maria, sabe que o Brasil precisa do homem que improvisa para fazer poesia. Vou citar algumas coisas que estão à minha altura. Sou um poeta que tenho rima e caneta segura, e por ser um trovador, sou também merecedor do apoio da cultura. Nossos artistas precisam participar de eventos, precisam de divulgações para se ter conhecimentos. Dentro do raciocínio, precisam de patrocínio incentivando os talentos. Eles precisam vender seus produtos no mercado. Todo artista precisa que seja remunerado. Para manter a cultura, precisa da prefeitura e do governo do estado. Para o Nossa música, nossa dança, nossa literatura, o nosso artesanato, boi bumbá, tudo é cultura. Do velho passa para o novo, é o folclore de um povo que sabe fazer figura. Sejam todos cadastrados, acho ser um plano exato. Importante é que o artista saia do anonimato e tenha o reconhecimento, não entenda o seu talento. Se ajudarem os artistas, eu digo realismo, que terá maior brilhantismo, seja qualquer região, será ponto de atração para quem faz o turismo. Sempre ajudei com meus versos candidato a se eleger. Alguns tiveram sucesso e até chegaram ao poder. Me deram só um agrado e me deixaram de lado, pois não quero nem saber. Para eleger alguém, subia em cima de trio e sacudia a galera, fazendo muito elogio. Essa pessoa ganhou e a costa para mim virou como quem nunca me viu. Esta eleita me disse: poeta, vou lhe ajudar. Durante meus 4 anos, um salário vou lhe dar. Porém, o marido dela era quem mandava nela, cortou para não me pagar. Aconteceu. Para outro, trabalhei para ganhar R$ 2.000. Porém, aquela quantia, no dia que fui atrás, ele deu um grito em mim, me dizendo mesmo assim: nunca prometi jamais. Um secretário de cultura pediu uma narração sobre algumas cidades, eu fiz com exatidão. Me prometeu R$ 100. Me elogiou demais, mas não deu nem um tostão. Eu fui por diversas vezes para receber esse trocado, ele inventava desculpas, ainda não foi repassado. Esse dinheiro para mim, fiquei chateado, enfim, já fui bastante humilhado. Pedi a uma prefeita lá dentro da prefeitura para ela me ajudar. Ela disse a essa altura: estou ajeitando recursos para os que têm concurso, para quem possui formatura. Agora, recentemente, ouvi dizer que veio dinheiro para os artistas e o mesmo fez um volteio. Se algum artista pegou, na minha mão não chegou, credo em cruz, eu descreio. Eu acho que essas pessoas, para o meu ponto de vista, não valorizam a cultura, muito menos o artista, e por não valorizar, sequer pretendem ajudar o poeta cordelista. Sei que não sou concursado, mas eu tenho vocação.
Dada por força divina o autor da criação, deu-me esta inteligência, mas quem não tem consciência, não usa a compreensão. Eu gostaria de ter um ganho pela cultura, pelo que eu sei fazer, que é a literatura. Dinheiro vem para quem tem, para o pobre não vem. Será isso desventura? Eu sei que por muita gente tenho o conhecimento, porém o que está faltando é o reconhecimento, apoio à cultura nossa, do cordel, para que eu possa desenvolver o meu talento. Certa vez uma pessoa, alguns livrinhos usou, enviou-os ao ministério e assim alguém me informou, dizendo veio dinheiro para a escola. E o Monteiro só com o cheiro ficou. Só para me conformar, prometeram meio salário, para ensinar o cordel, dizendo ser necessário. Para mim foi um engano, pois logo ao final do ano aconteceu o contrário. Disseram que foi 18 mil que veio para a escola. Esse dinheiro eu nem vi, esconderam na sacola. Para mim não veio mais, não ganhei nem R$ 1.000, desse jeito assim não cola. Com isto que eu falei, não quero ofender ninguém. Estou reivindicando em prol do direito que todos têm, dentro do melhor conceito. E se todos têm direito, tenho direito também. Ah, como eu precisaria desse dinheiro que veio, ainda mais na pandemia, livrava do aperreio, terminava de gravar o CD de poema cheio. Essas coisas têm se dado até o tempo atual. Eu não ignoro nada. Só não acho ser normal o que fizeram com Cristo, pois nem ele foi bem quisto em sua terra natal.